por que você procrastina tanto na sua dieta. Você é aquela pessoa que vive deixando para depois a sua dieta, ou comece no primeiro desafio já desiste de tudo? Você tem o hábito de ficar procrastinando, deixando para amanhã, amanhã eu começo, amanhã eu faço, segunda-feira eu vejo? Então essa live é exatamente para você que passa por isso. Então já agora no comecinho dessa live, se você tem uma amiga, se você conhece alguém que também vive falando que vai começar a dieta depois, já encaminha essa live para ela, para que a gente possa se beneficiar desse conteúdo, tá certo? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que eu procrastino? E como mudar essa procrastinação? Eu sei o que eu deveria fazer, eu sei tudo, mas eu não faço. É como se existisse uma força maior do que eu, que me impedisse de entrar em ação e fazer aquilo que eu sei que deve ser feito, né? Então vamos lá para essa live de hoje, sexta-feira, e eu tô muito feliz de voltar para as lives, que a gente estava com uma pausa aqui, então a gente está retomando esses conteúdos de novo. Sejam todos muito bem-vindos, estou vendo vocês entrando aqui. Então vamos lá, gente, que hoje a live ela vai ser bem objetiva e bem focada nesses conteúdos, tá certo? Então, afinal de contas, Ju, por que eu procrastino? Por que eu adio tanto aquilo que é importante pra mim? Quantas vezes eu me convenço, eu falo pra mim mesma que essa vai ser a última vez, que depois eu vou comer direitinho, que essa vai ser a última refeição, que eu vou comer fast food ou comidas que não são tão saudáveis e depois eu sigo o plano direitinho que a nutricionista passou ou começo a fazer substituições mais saudáveis, né? Segunda-feira eu começo a atividade física. Porque esse padrão de procrastinar, gente, ele muitas vezes se repete em várias áreas. Então, na maioria das vezes, quando a gente procrastina a dieta, a gente está procrastinando outras coisas também, né? Procrastinando atividade física, adiando outras questões importantes de trabalho, de demandas que a gente tem que fazer, questões muitas vezes que são pra gente. Vocês percebem que muitas vezes quem procrastina na procrastinação, a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, ela é capaz de fazer. E ela faz às vezes inclusive muito bem, quando são demandas dos outros, quando o chefe manda, quando tem demanda de filho, de marido, ela resolve tudo, é a pessoa que resolve tudo. Agora, quando é pra ela, pro bem dela, a dieta dela, o exercício dela, os projetos pessoais seus, parece que não vem força, parece que falta ânimo para fazer as coisas. Então, por que isso acontece? Por que a gente procrastina, né? Então, a primeira questão importante que a gente tem que entender aqui quando a gente pensa, né, no porquê que a gente se sabota, é entender que a nossa mente, de uma forma geral, todas as mentes elas funcionam assim, né? A gente foi construído, o nosso cérebro, e a neurociência explica muito bem isso, ele foi conduzido para a gente se comportar dessa forma. Porque aqui eu falo bastante sobre dieta, emagrecimento, estilo de vida saudável, disciplina, autoestima, mas no fundo o que é isso, gente? São comportamentos, né? Então aqui a gente estuda o comportamento humano. E como a gente se comporta? Tem 3 grandes frentes que sustentam o nosso comportamento. A primeira delas é que, via de regra, sempre a gente vai querer fugir da dor e ficar mais próximo do prazer. A gente sempre vai buscar o prazer e fugir da dor. Essas são as 2 primeiras questões. Esse mecanismo ele é instintivo, ele é primitivo, né? É para nossa sobrevivência. E a terceira questão, o terceiro aspecto do comportamento humano é a economia de energia. O nosso cérebro, essa máquina extremamente poderosa, ele está processando dados o dia todo, milhões de informações, de pensamentos, né? Pensando em várias possibilidades para sempre manter a nossa sobrevivência. Só que nessa evolução, ele age de uma forma muito primitiva, muitas vezes, né? Ele não consegue reconhecer que, se você passar por uma dieta e tiver um déficit calórico, né, uma redução ali de calorias, que precisa acontecer de alguma forma para que aconteça o emagrecimento, ele não entende que você não vai morrer, né? Que você vai sim viver bem e que é um momento, é uma fase que vai ser melhor para sua saúde. É como se ele estivesse sempre no modo de estocar, né? Estocar energia, estocar alimento, estocar tempo. Então, essas são funções instintivas deles. Todo mundo tem. Até quem não sofre com dieta, quem não sofre com peso, quem não sofre necessariamente em outras áreas, como para estudar.
né? Mas essa pessoa, ela vai passar por esse processo, né? Seja em outras áreas, porque isso é algo inerente. Então todo mundo em algum nível sofre com a procrastinação, né? E com a autossabotagem. Todos nós, independente da área, isso vai muito além só da questão da dieta, como eu comentei com vocês, por esses 3 princípios básicos. Então entender isso, gente, entender como a nossa mente funciona é fundamental, porque o que adianta você ter uma máquina super poderosa, né, que é o nosso cérebro, né, que pensa, raciocina, né, faz vários pensamentos por segundo, tem várias ideias, pensa em várias coisas, é criativo. O que adianta você ter essa máquina, né, se você não consegue usar ela a seu favor, né? Então, na maioria das vezes, o nosso cérebro, a nossa mente, ela tá trabalhando contra a gente e não a nosso favor. E é por isso, é aí que a gente já começa a entender. Olha só que incrível perceber isso. Por aí, entendendo esses 3 mecanismos que eu comentei do comportamento humano, a gente já consegue entender por que a gente se sabota tanto na dieta. Primeiro, porque eu vou sempre buscar me afastar da dor. Então, se eu sentir que quando eu faço dieta, eu tô me privando, eu tô me restringindo, eu tô passando por alguma situação desconfortável, automaticamente meu cérebro vai querer me afastar disso, vai querer me levar pro prazer. E aí estão as associações. O que você associa como prazer na sua vida? O que você associa como dor? E como eu comentei já em lives passadas, isso vai muito das crenças que a gente tem. Então você pensa comigo, uma pessoa que tem a crença muito firme dentro dela, ela foi criada numa família que tudo acontecia em torno da comida, né? Então ela cresceu ouvindo: comer é a melhor coisa que existe, daqui dessa vida a gente não vai levar nada, então vamos comer tudo que a gente quiser comer, vai que um dia a gente adoeça, fique mal. Imagina, você não comeu, não aproveitou, não fez as coisas que queria fazer, né? Então a comida, ela tem esse peso emocional muito forte para a pessoa, né? Comida é amor, comida é diversão, comida é muitas coisas boas para ela. Então, só o fato dela pensar que ela vai restringir isso gera uma tensão muito grande dentro dela, né? E o cérebro, ele vai querer economizar energia. Ele não vai querer ficar pensando na dieta, ele não vai querer ficar pensando na restrição calórica. Ele quer que as coisas continuem do jeito que estão, nessa zona de conforto, por mais desconfortável que isso esteja para você. Vocês conseguem perceber isso, gente? Incrível, né? Incrível como o nosso cérebro funciona. Então me contem aqui nos comentários se vocês estão entendendo até aqui, porque essa primeira parte, gente, ela é fundamental. A gente entender como a nossa mente funciona. Porque só quando a gente entende como ela funciona, que a gente consegue fazer ela funcionar a nosso favor. Porque assim, gente, o cérebro, ele é poderosíssimo, como eu comentei, né? A nossa mente, ela é muito forte. Só que ela tá sempre trabalhando para ela mesma e não pra gente. Ela não tem aquela consciência do que é importante pra gente. Esse é o nosso trabalho. O cérebro, a mente, principalmente com esses aspectos de constituição própria dela, né, que vem lá, é uma questão primitiva, né, ele vai funcionar sempre assim: sobrevivência. O que me ajuda a sobreviver? Não o que me faz viver bem, ter mais qualidade de vida, mas como que eu sobrevivo aos perigos, mesmo que hoje, racionalmente, não exista nenhum perigo. E é aí que tá a primeira mudança de virada de chave aqui dessa live. Porque a gente pensa que nós somos seres racionais, nós somos seres lógicos, que a gente funciona pela lógica. E não é assim que acontece, gente. Nós somos seres totalmente emocionais. Olha que bingo, você ter essa compreensão, você ter essa virada de chave mesmo. Nós somos seres emocionais, nós não nos comportamos de forma lógica, racional. Se fosse assim, gente, não existiriam problemas emocionais, não existiriam vícios, compulsões, né? Você não procrastinaria sua dieta. Porque é óbvio, racionalmente, eu sei que eu preciso comer aquilo que, né, tá no meu plano alimentar, eu preciso fazer exercício e assim eu vou conseguir emagrecer. Só que nós somos seres emocionais, nós funcionamos pelas nossas emoções, sabe? Eu vou dar um exemplo para isso ficar bem claro, né? Algum tempo atrás, a gente até conseguiria, alguns anos atrás, entender muito do que acontecia com quem fumava, por exemplo, né? Porque naquela época era visto como algo muito... foi introduzido isso na nossa cultura como algo muito bom, como algo muito... até meio, como é que fala, descolado você ser fumante.
tinham épocas que os médicos recomendavam cigarros para as pessoas, né? Para vocês verem o nível de consciência daquela época. Então hoje muitos estudos foram feitos, muito se avançou sobre isso, muitas pessoas adoeceram e morreram por causa disso, né? Diversas pessoas viram as complicações a longo prazo de se fumar, né? Então todo mundo sabe, todo mundo que fuma sabe. Hoje, gente, o Ministério da Saúde, ele vende, né? Ele vende ali ele coloca nas caixinhas que são vendidas, né? Ele coloca, enfim, fotos de doenças, né? De pulmões, enfim, de todas as séries de complicações que o cigarro dá. Então, toda vez que a pessoa ela compra o cigarro, ela se depara ali com a foto daquela doença, com a foto daquilo que pode acontecer, que tem grande chance de acontecer com ela. Mesmo com isso, a pessoa não consegue parar de fumar, ela não consegue mudar. Ela continua fumando, mesmo com a caixinha ali mostrando pra ela tudo de ruim, de malefício que ela vai ter, se ela continuar fazendo esse hábito, né, de fumar. Então, por que isso acontece? Porque é um hábito emocional. Racionalmente, a pessoa pode até falar, eu paro de fumar quando eu quiser. Depois eu paro de fumar um dia, né? Ou tá tudo bem com a minha saúde agora. Só que ela sabe, né? Ela já deve ter visto algum estudo, ela vê ali na caixinha do cigarro, né? Ela sabe, ela é advertida pelo Ministério da Saúde o tempo todo, né? Os dados estão aí, não tem como fugir disso. Né? Então nós somos seres emocionais, né? Então, racionalmente é muito fácil. Tá ali no plano, no papel, a dieta que você tem que seguir. Agora, você cumprir isso, você seguir à risca essa dieta, é outra história. Então, aqui que tá a grande questão quando a gente pensa nisso, tá? Eu já entendi os 3 aspectos que conduzem o meu comportamento, né? Que eu vou sempre procurar me afastar da dor e fugir do prazer. E essas associações entre prazer e dor, elas se baseiam, elas têm base naquilo que eu vivi a minha vida. Né? Ao que eu associo prazer e dor é com base naquilo que eu vi as pessoas ao meu redor fazendo, com aquilo que eu experimentei, que eu experienciei, né? Com base naquilo que eu ouvi. Então tudo isso vai formando as minhas crenças ao longo da vida, aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido pra mim. E o meu cérebro ele vai estar sempre procurando economia de energia. Então olha só um exemplo sobre isso, né? O teu cérebro, a tua mente, ela não consegue entender por que você vai ficar 1 hora em cima da esteira. Imagina você ali 1 hora em cima da esteira gastando energia. Para ele isso não faz o menor do sentido. É por isso que bate desânimo, falta de vontade de ir, por isso que a gente tem a procrastinação. O exercício físico, quando você tá ali fazendo uma atividade para sua saúde, para sua dieta, para o seu resultado do emagrecimento, não faz o menor sentido para sua mente. Agora, se você estiver na rua e tiver um ladrão correndo atrás de você, se tiver um pitbull correndo atrás de você, eu tenho certeza absoluta que o teu cérebro ele vai fazer você correr como você nunca correu na sua vida, né? Pra ele não vai ter coisa mais importante na sua vida do que correr. Você vai dar tudo de si, você vai virar um maratonista, eu tenho certeza disso. Porque ali é um instinto de sobrevivência, é a fuga da dor, né? Então, nesse momento, ele vai buscar toda a energia que ele tem para te proteger. Então, por que a gente procrastina, gente? Olha que sacada! Por que a gente procrastina? Se eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço, por que eu continuo agindo dessa forma? Porque a sua mente, que não é racional, ela toma decisões muito emocionais, ela quer te proteger. Ela quer te proteger de alguma dor e de algum desconforto. Tá, e você vai falar assim pra mim, mas já tá desconfortável pra mim com o peso que eu tenho hoje? Já tá desconfortável pra mim viver da forma como eu vivo hoje? Eu não entendo por que eu continuo fazendo isso então. Mas percebe que ainda não é o desconforto que a sua mente entende, porque lembra, ela trabalha para ela e não necessariamente para você e para os seus desejos, né? Ela vai ter sempre aquele instinto reptiliano, primitivo, de sobrevivência. Então é nosso papel fazer a nossa mente trabalhar a nosso favor, fazer ela entender o que é de fato importante pra gente, conduzir ela nesse processo, né? Então, qual que é o motivo principal que faz as pessoas quererem se proteger da dieta, digamos que assim? Por que eu procrastino? Porque eu quero me proteger de algo. E por que eu procrastino e quero me proteger da dieta? O primeiro motivo, o motivo mais comum que eu vejo nos atendimentos é o medo da frustração.
É o medo de se sentir frustrada. Esse medo é tão desconfortável, ele causa uma dor tão grande que a pessoa ela não quer olhar, ela não quer se deparar com isso. Então eu evito esse medo, né? Eu não quero encarar, porque a sua mente ela já fica lá no futuro. Tá, mas e se eu errar? Sabe? E se eu furar a dieta? E se eu fracassar de novo? E se mais uma dieta que eu vou começar e vou desistir? E se for mais um programa de emagrecimento que eu começo e eu desisto? E eu não consigo ir pra frente? E eu não consigo me dedicar? Mais uma segunda-feira que eu começo a fazer academia e paro ali na terça, quarta ou chuto o balde de vez e não apareço e não vou mais. Então a sua mente ela, é como se ela já fosse prevendo, quer saber? Não vai dar certo. Eu já fracassei várias outras vezes, então eu prefiro, ao invés de fracassar, eu prefiro continuar aqui. Fracassada, então, porque aqui eu já sei que isso aqui é o máximo de dor que eu vou ter, talvez aqui nesse cenário emocional eu tô falando, né? Porque muitas vezes pode piorar muito mais o cenário que a pessoa vive, né? Dependendo do estado que ela tá. Mas o que acontece, né? A nossa mente, ela não entende isso. Ela quer nos proteger do fracasso, do medo, da insegurança, daquela coisa... Eu não sei se eu vou conseguir lidar comigo mesma se mais uma vez eu fracassar. A mesma coisa acontece, gente, em várias outras áreas, né? Quantas vezes a gente quer iniciar um trabalho novo? A gente tem um projeto pessoal, a gente quer começar nosso negócio, a gente quer se dedicar para aquilo que a gente quer muito. E aí a gente fica adiando, os dias vão passando, os meses vão passando e a gente nunca começa. Por quê? Porque dá medo de fracassar. E se eu errar? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? Como é que eu vou lidar com esse fracasso? Como é que eu vou conseguir lidar comigo mesma? E sabe por que o medo do fracasso, ele nos impacta tanto? Tanto? Porque o medo do fracasso, ele cutuca lá a nossa autoestima. Ele machuca a raiz da nossa autoestima. Porque o medo do fracasso, ele abala a sua autoestima. Ele mostra pra você o seguinte, olha, talvez você não seja tão bom assim, né? Talvez você não seja capaz mesmo. E a gente não quer sentir isso. De forma nenhuma. Imagina, se for pra eu começar e talvez correr o risco de fracassar, então prefiro nem começar. Vocês percebem que só de ter a possibilidade de fracassar, isso já me faz desistir? Racionalmente, gente, não faz nenhum sentido. Porque se eu nunca começo, eu nunca vou conseguir construir nada na minha vida. Absolutamente nada. Né? Então eu tenho que começar alguma coisa. Só que se não começar, não fazer, não me dedicar, tem essa função de me proteger. Bom, entre eu ficar na situação que eu tô hoje, que é ruim, e eu ir pra uma situação que é desconhecida, que eu não faço ideia do que vai acontecer, que eu posso ter sucesso no emagrecimento, mas eu posso não ter sucesso, eu vou me agarrar àquela incerteza pra justificar o fato de eu não começar hoje. Né? E, gente, esse não dar certo, às vezes é uma possibilidade extremamente remota. Esse não dar certo, esse fracassar é extremamente questionável. Né? O que é fracassar? O que é não dar certo? Né? Se você, por exemplo, errar um dia na sua dieta, né? Errar, ou não seguir, sei lá, não seguir o planejamento ali que você precisa, você recomeça da onde você parou. Ponto, né? Ponto final. Recomeça da onde você parou e segue. Aprende com o que aconteceu e segue. Isso não significa que você fracassou. Só que a gente usa esses erros, esses fracassos para justificar a nossa desistência, para não entrar em ação, para não fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que a gente precisa enfrentar. Então, quando a gente vive essa situação de procrastinar, principalmente de procrastinar a dieta, a gente está sempre tentando se proteger. A gente tá tentando falar pra gente mesmo, olha, eu não vou conseguir lidar com a minha autoestima abalada. Vai ser muito difícil pra mim. Então eu tô sofrendo agora, mas é aquele sofrimento que eu já conheço, né? Só que essa dor que você vive agora, ela é uma dor que tá te causando muitos problemas, muito incômodo. Você, muitas vezes, né, dependendo da sua situação, de como você tá sofrendo com peso, com sobrepeso, né, com compulsão alimentar, muitas pessoas que eu atendo, elas já não têm mais ânimo para fazer nada, né? Elas já vivem se sentindo fracassadas, né? Então esse fracasso de hoje justifica o medo de não querer arriscar,
né? Mesmo que esse arriscar, ele significasse para ela o sucesso, né? Então, quantas pessoas que estão me assistindo que já nem se reconhecem mais, se olham no espelho e pensam, nossa, eu não sei quem é essa pessoa, eu não me reconheço nesse corpo, eu não me vejo nesse tamanho. Não foi isso que eu tinha pensado pra minha vida, que eu tinha planejado pra mim, né? Quantas pessoas que eu atendo, assim, que passam por isso, que fogem de... Deu um sinal de bateria aqui, gente, mas estamos ok. Tem dificuldade de sair de casa, não conseguem socializar, né? Sentem que não tem controle algum sobre si mesmas e os seus próprios comportamentos, né? Então, olha o quanto que isso é difícil para a pessoa, né? Mas a dor dela não fracassar, dela fracassar na dieta, muitas vezes é maior. O cérebro dela não entende que a dor que ela está vivendo hoje é 1000 vezes maior, né? Então, é nosso papel ensinar o nosso cérebro, fazer ele trabalhar a nosso favor, né? Então, e o que acontece? Mais um motivo para as pessoas, por exemplo, sabotarem a própria dieta é o medo das críticas. Tem o medo do fracasso e tem o medo das críticas. A possibilidade, de novo, ela nem sabe se ela vai ser criticada, né? Ou talvez já tenha sido, experiências passadas fazem com que ela projete no futuro que novas críticas vão acontecer, mesmo sem saber se isso vai acontecer ou não. A possibilidade dela ser criticada por falhar na dieta, por começar e não conseguir seguir, só de pensar nisso faz com que ela se sabote também, com que ela tente se proteger das críticas. Ah, mas se eu começar a dieta, as pessoas vão achar que eu sou muito chata. Aí, se eu for socializar, eu vou ter que ficar cuidando com as coisas que eu como. Mas e se eu fracassar, o que as pessoas não vão pensar de mim? Elas vão pensar assim, nossa, olha lá. Lá foi ela, começou mais uma dieta e desistiu de novo. Lá foi ela tentar mais um desafio para emagrecer e não conseguiu de novo. Vocês percebem? Então vem esse medo de ser julgada, esse medo da crítica, esse medo das pessoas duvidarem de você, porque no fundo você mesma já tá duvidando de si mesma, né? Então isso tudo causa uma dor muito grande, uma incoerência, um medo de se deparar com isso. Então, para fugir da dor, lembra de como nosso comportamento funciona? Então, para fugir da dor, eu busco um prazer momentâneo, mesmo que esse prazer a longo prazo me cause mais dor. Então, o prazer de comer agora, o prazer de deixar para amanhã, de ter que enfrentar isso. E do que isso me livra, gente? Me livra da responsabilidade de começar isso agora. Então, é um auto-engano, porque no fundo eu sei que eu preciso, a minha saúde precisa, né? Muitos casos são sérios, gente, seríssimos, né? E a pessoa, ela fica se enganando. Ela começa a criar historinhas para justificar, né? Histórias, desculpas, situações para justificar. Ah, não, mas eu não consigo nesse momento, né? Eu vou só hoje, só esse final de semana. Hoje é sexta-feira, passa sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu dou um jeito e eu começo isso, né? Ou ainda não me sinto bem para ir para academia, né? Enfim, várias questões que ela pode ficar justificando dela não ir. Mas no fundo ela tá fugindo da responsabilidade, né? Tá fugindo de encarar aquilo que é importante para ela. E como é que a gente muda esse cenário de procrastinação, gente? Como é que a gente muda isso? É mudando essas neuroassociações. O que você associa como prazer na sua vida? O que você associa como dor? Porque se pra você ainda for opcional emagrecer, se pra você ainda for opcional fazer uma mudança definitiva na sua vida, você não vai ter força e empenho suficiente para mudar. Porque a mudança definitiva, ela acontece quando eu entendo o mais íntimo do meu ser que eu preciso mudar. Que se eu não mudar, daqui pra frente a situação vai ficar muito pior na minha vida. Porque hoje, é só uns quilinhos, mas e ano que vem? O que vai ser? Quantos quilos a mais eu vou ter? Como é que vai estar a minha saúde lá? Então, o quanto que te custa hoje, em termos emocionais, você tá acima do peso? Quanto que te custa hoje você não conseguir cumprir com a sua palavra, com o seu plano alimentar, com a sua dieta? O quanto que custa para você em termos físicos, para sua saúde, em termos financeiros? Tem pessoas que eu atendo, gente, que vêm para acompanhamento terapêutico, que elas já deixaram mais de um carro em cursos, em terapias convencionais, em desafios, mas como é que fala? Produtos de emagrecimento, né? Produtos da indústria alimentícia que prometem milagres, só que isso tudo não muda a mente delas, não muda, né? Elas são emagrecidas,
elas não emagrecem de verdade, de dentro para fora, né? Então, o que comanda o ato de eu comer? O que comanda o ato de eu me comportar? O que leva eu me comportar? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê que conduz o nosso processo. É isso que faz a total diferença na sua vida. É simplesmente isso. Então, esses 2 fatores principais, pode ter alguns outros, mas os principais que eu identifico, o medo do fracasso e o medo da crítica, é o que faz muitas pessoas desistirem antes mesmo de começarem. Antes mesmo de verem se vai dar certo ou não. Né? Então isso vai gerando gatilhos dentro da pessoa, fatores desencadeantes que fazem ela se sentir uma fracassada, incapaz, como se fosse impossível para ela mudar. Né? Então o foco é a gente começar a usar o nosso cérebro para trabalhar nisso. Né? É usar o nosso cérebro para correr atrás daquilo que é importante pra gente, para prevenir situações que são difíceis pra gente também, né? Então isso que é importante a gente pensar. E hoje, principalmente com a terapia EFT, com as ferramentas da neurociência, a gente consegue isso de uma forma eficaz, de uma forma segura. A gente consegue treinar o nosso cérebro, porque ele é como se fosse um músculo mesmo, treinar ele para trabalhar a nosso favor e conduzir ele para os nossos objetivos e para o nosso sucesso. Tá certo, pessoal? Eu me empolguei aqui falando porque eu sou apaixonada, eu adoro esse tema, né? Eu quero trazer mais sobre isso aqui nas lives, né? Retomar aí a constância das lives também, porque isso é muito importante para quem me assiste. Inclusive, falando de quem me assiste, eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana, onde a pessoa me mandou assim: me ensina a ter mais disciplina alimentar. Então esse já é o tópico, né? Eu fiz uma votação ali nos stories e a maioria na verdade 100% das pessoas votou que precisa também disso, que quer esse tema. Então esse aí é o nosso tema da nossa próxima live, tá? Eu vou deixar divulgada a data, o horário, tudo direitinho, sempre ali nos stories e no link da bio. Tá sempre ali descrito, tá? E a gente vai conseguir aprofundar ainda mais esse tema. Então hoje a gente conseguiu entender como a nossa mente funciona, por que eu procrastino, né? E que existem ferramentas, existem formas da gente lidar com isso. E na semana que vem, então, a gente vai falar mais especificamente sobre o como ter disciplina. Então, como é que eu faço para fazer a minha mente trabalhar a meu favor? Tá certo, pessoal? Que bom que fez sentido. Vi vocês entrando aqui, fiquei muito feliz com a presença de vocês e eu desejo para vocês uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana e nos vemos aí na próxima semana com mais conteúdo sobre autoestima, emagrecimento, disciplina, pra gente ir rumo, conquistar sempre os nossos objetivos cada vez mais, né? Ter uma vida com mais qualidade, né? Viver mais livre, né? Mais leve, porque a gente merece. Então tá, pessoal. Tchau, tchau e uma ótima sexta.